Então, gente, eu acredito que todo mundo aqui já sabe que essa linda mulher que está aqui na minha frente é minha esposa amada há 39 anos, gente. 39 anos, amor da minha vida. Além de ser essa mulher linda por fora, é linda por dentro. E é uma mulher muito crente, muito ungida. E ela me propôs de fazer essa live hoje a respeito de revelação. E eu queria, antes de mais nada, Lilian, que você contasse o que aconteceu lá quando eu estava pregando em Milão, o que Deus falou com você e a razão por que você quer, então, falar sobre esse tema tão importante. Amanhã nós vamos dar prosseguimento a isso, e aí, hoje nós já vamos pincelar um pouco essa questão de revelação das coisas que estão acontecendo no final dos tempos, e amanhã nós vamos dar mais continuidade a respeito disso também, tá? Mas eu queria que você contasse aí, Lilian, para todo mundo, como é que foi que Deus falou com você lá em Milão? Então, nós estávamos lá em Milão, o Lamartine estava pregando na igreja Sabaote, né? E ele pregou no culto pela manhã, Deus já me deu uma revelação, mas à noite Deus me deu uma palavra muito especial, muito impactante. Porque você estava falando sobre Apocalipse, e você estava falando do momento em que Jesus iria assumir o trono, né? E reinar. E naquele momento eu tive uma visão. Eu via o povo da igreja Sabaote, eles fechavam os olhos, e quando eles fechavam os olhos, vedava a visão natural e eles entravam numa esfera espiritual onde eles viam o trono de Deus. E Deus me falou o futuro que o Lamartine está pregando no Apocalipse, que vai acontecer quando Jesus estiver reinando, né? E os salvos estiverem diante dele em adoração e se prostrando. Esse futuro, essa igreja verá hoje, verá neste tempo. Porque à medida em que eles buscarem a Deus em oração e adoração, eles terão revelação do futuro. Uau. E isso me impactou muito. Porque depois a pastora, né, lá da igreja... A pastora Roslyn, ela desceu e veio falar comigo. Ela falou assim, Lilian, hora que eu estava lá em cima, o Espírito me mostrou que há um espírito profético sobre a sua vida. E que você não deve guardar aquilo que Deus fala. Você tem que se dispor e entregar. Eu falei, pastor, e você sabe que Deus me deu uma visão enquanto Lamartine pregava sobre essa igreja. E eu contei a visão. Aí ela falou assim, minha querida, então nunca mais deixe de compartilhar, porque o que você compartilhou comigo, eu que vou ter que compartilhar com a igreja hoje, porque isso é muito tremendo. E eu fiquei muito impactada com essa palavra, e quando cheguei no Brasil, quis fazer uma consagração, e Deus falou, faça uma consagração em cima desse tema também, porque o que eu quero para você neste tempo é um espírito de revelação, nesse nível. Que você possa fechar os olhos naturais, mas que você tenha uma visão espiritual aguçada, porque eu quero dar esse espírito de revelação nesse tempo. Então eu estou fazendo 21 dias de consagração, estou lendo o Apocalipse, um capítulo por dia, né? E orando em cima dessa palavra. E domingo passado eu já ministrei sobre revelação, e o que Deus falou para mim é que esse é o tempo de orarmos e clamarmos pelo Espírito da revelação. Porque o Espírito Santo vai visitar a igreja com muita revelação. Você mesmo é um estudioso do Apocalipse e você sabe a dimensão da revelação de Deus, né? Quando levou João lá para a ilha de Patmos e fez com que ele visse todas as maravilhas sobre o fim. Eu creio que esse é o tempo do Espírito da revelação. Deus tem me falado isso muito forte, muito claramente. E eu tenho clamado isso pela minha vida, porque eu sinto assim que Deus é um Deus de luz e Ele não nos deixa andar no escuro,
nem ficamos tateando sobre o nosso futuro, sobre aquilo que ele vai fazer, mas aquele que busca tem clareza sobre aquilo que Deus quer e aquilo que Deus vai fazer. Oli, nesse tempo que a gente está vivendo, de tanto espírito de engano, porque assim, nós vivemos num tempo que é o tempo do fim mesmo. A palavra de Deus, né, Daniel, no capítulo 12, quando o anjo revela tudo para ele que vai acontecer, ele diz: Daniel, sela o livro e a profecia, porque a palavra profética não é para esse tempo. E aí ele diz que no final dos tempos, as pessoas correriam de um lado para o outro, o saber se multiplicaria. Então, nós estamos vivendo no tempo profético, em que essas coisas estão se cumprindo. Mas, juntamente com a revelação que Deus está dando, tem muita confusão, tem muito espírito de confusão nos nossos dias. Você crê que hoje Deus tem uma dimensão de revelação para todos os crentes? Ou seja, existem pessoas que têm um chamado profético, um dom profético, né, para nações a nível estratégico, para entender o que vai acontecer a nível de nações, mas você não crê que Deus tem uma porção dessa revelação para todos os crentes viverem sem cair no engano, nas questões mais práticas da vida, do dia a dia, nas decisões profissionais, familiares? O que você pensa disso? Eu creio que hoje Deus quer derramar uma unção de revelação superior a todos os tempos existentes na vida da igreja. É isso que eu tenho sentido muito forte, porque nós estamos nos aproximando do fim. E Deus revelou todos os detalhes sobre o fim. Hoje, a gente percebe que há tanta clareza na revelação e há tanta luz até sobre as questões da própria palavra de Deus, coisa que nós não entendíamos antes, hoje a gente entende claramente, não é? Por exemplo, a expressão dos dons. Antigamente a gente fluía em muitos dons, mas o dom profético não fluía. Hoje a gente sabe que Deus tem esse dom profético para muitas pessoas, Deus tem levantado profetas, mas não só homens e mulheres especiais. Eu creio que o espírito profético vem sobre a igreja, porque nós estamos vivendo a conclusão de toda a história, né? E o próprio livro de Apocalipse diz que o espírito da profecia é o espírito de Jesus. Então, o espírito da profecia é o espírito de Jesus. Veio, né, na plenitude dos tempos em Jesus, que tudo aquilo que o Velho Testamento predisse se cumpriu na vinda de Jesus. E agora, na sua segunda vinda, quantas profecias foram faladas e as coisas estão acontecendo paulatinamente. Você mesmo disse há pouco, numa das suas ministrações, que as coisas estão correndo, não é? As coisas estão acontecendo muito depressa. E quando lá diz assim, numa das mensagens que Jesus dá para uma das igrejas, diz assim que logo vai acontecer. Não é que logo vai acontecer, mas ele diz que quando começar a acontecer, vai acontecer muito rapidamente. Então hoje os eventos já começaram a acontecer, as dores de parto. Então as coisas vão acontecer muito rapidamente. Então é tempo do crente se posicionar. Porque Deus não quer monidão no nosso meio. Ou você vai ser frio, que vai ser aquele que muito possivelmente pode cair no engano, na apostasia, que vai ser muito comum nos nossos dias, mas vai ter aquele também que vai ser cheio do Espírito Santo e vai ter visões, revelação, vai discernir os tempos, sabe? Eu acho que o espírito profético é o espírito de hoje, é o espírito de agora, e aquele que buscar vai ver coisas magníficas e tremendas. Bom, tem muita gente perguntando aqui se nós estamos no YouTube. Eu queria primeiro convidar a todos que estão aqui, se vocês ainda não são inscritos aqui no meu Instagram, ou até no canal do YouTube, Lamartine Pozzella, Pozzella P-O-S-L-L-A, para você ir lá conhecer o canal, porque eu tenho muito conteúdo profético sobre a volta de Jesus, mas eu queria também convidar todos aqui para curtirem também a página da Lilian aqui no Instagram, né, também no YouTube, porque, gente, nós estamos num
tempo em que a igreja ela precisa compreender que quanto mais nós compartilhamos a respeito de Jesus, mais os dons vão fluindo. Isso é uma coisa muito importante, porque esse é o tempo que as coisas vão acontecer rápido. E lá na pastora Roslyn, lá em Milão, ela trouxe uma palavra para mim, ela disse assim, olha, Deus está abrindo as portas da Europa para você. Venha e corra, vai ser muito depressa, porque o povo está com sede. Gente, eu fiquei tão impactado. Eu estava lá falando com uma igreja italiana, a Roslyn fez a tradução, mas depois eu desci para responder as perguntas, e eu respondi italiano mesmo, mas eu fiquei impactado, sabe com o quê? Muitos italianos falavam que estavam me seguindo, inclusive no meu curso no YouTube. Eu falei, mas vocês entendem português? Eles falaram assim, não, a gente está aprendendo português com você. Eu falei, meu Deus, olha a fome do povo. Então, queridos, a igreja precisa receber espírito de revelação para que nós tenhamos intrepidez para falar. Porque o espírito de engano está se multiplicando, não é, Li? Com certeza. E uma coisa que eu quero desafiar todos que estão nos ouvindo agora, participando aqui. Nós devemos buscar o espírito de revelação. Isso é uma coisa que Deus vai corresponder à medida da nossa busca. Agora, eu tenho base bíblica para isso. Eu quero ler lá em Efésios 1, 16, 17, quando Paulo fala que está orando pela igreja de Éfeso, ele diz assim que ora por espírito de revelação. E diz assim, ó, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ou seja, estou orando por vocês, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, existe um espírito de revelação, né? Não só da palavra escrita, que é aquilo que você lê e Deus salta aos olhos, um conhecimento, sabe, uma aplicabilidade especial na sua vida e na vida daqueles que estão te rodeando, mas também algo sobrenatural que Deus vai mostrar para você os eventos futuros. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Estão perguntando qual que é o Instagram da Lilian, minha esposa. É Lylian Pozella, @LYLIAN Pozella. Quem quiser se inscrever, corre lá e já curte aqui o Instagram dela, gente, porque a Lilian tem muita revelação. Agora eu queria perguntar para você, meu amor. Você andar, até teve alguém aqui que perguntou por que tem igrejas que dizem que os dons cessaram. Dizem que os dons cessaram por uma interpretação errada de um texto de Paulo que diz assim, que quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. E aí eles dizem que os dons era parte e o perfeito é a Bíblia. Gente, perfeito dá a ideia de completo. A Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está na palavra de Deus é perfeito. Mas a Bíblia não revela todas as coisas. A Bíblia não tem todas as respostas. A Bíblia não fala, por exemplo, de tecnologia. A Bíblia não fala, por exemplo, de inteligência artificial. A Bíblia não fala de uma série de coisas que não existiam. Então ela não é completa. Tudo que está na Bíblia é perfeito. Mas a Bíblia não fala de todas as coisas. Então, quando vier o que é perfeito e o que em parte será aniquilado, é a vinda de Jesus. O perfeito é o próprio Cristo. Então, os dons espirituais vão cessar quando Jesus voltar. Antes disso, mais do que nunca, nós precisamos de revelação. E mais do que nunca, nós precisamos de uma palavra direta de Deus. Porque estamos vivendo num tempo em que, claramente, o espírito de engano se multiplica. Agora, Lilian, como que uma pessoa desenvolve esta relação com Deus? Porque uma coisa é você ler a Bíblia e você compreender intelectualmente. Tem muita gente que compreende a Bíblia intelectualmente. Mas como ler a Bíblia, e não só ler a Bíblia, mas interpretar as circunstâncias do dia a dia e da vida e ter revelação? O que uma pessoa normal tem que fazer para crescer nesse nível de revelação? Bom, primeiro é se expor à palavra.
À medida que você lê a palavra, que você ouve a palavra e você adquire mais conhecimento, você está mais pronto a ouvir o Espírito Santo quando ele te falar. Por exemplo, eu comecei essa consagração sobre o tema de revelação. Na segunda noite, Deus me deu um sonho de revelação. Eu via peixes, né? Não peixes assim como antigamente se pesca e você vê o peixe inteiro. Eu vi o peixe como eu compro em casa, em filés. Eu via os filés de peixe assim, e olhava para o peixe, e eu ouvi uma voz que disse assim, alguém que ia preparar o peixe para mim. E eu ouvi uma voz que disse assim, apacenta as minhas ovelhas. E eu acordei. E quando eu acordei, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Deus me fez lembrar daquela situação que ele estava, né, ressurreto já, ele estava à beira-mar, né, no Mar da Galileia, preparando um lanche ali, né, um de jejum, assando os peixes, né, quando Pedro estava lá pescando e não pegou nada, e aí ele lá da margem, ele grita e fala, olha, joga a rede do outro lado. Aí eles jogam e fazem aquela pesca incrível, que é a segunda pesca maravilhosa, e eles reconhecem então que aquele que havia falado com eles era Jesus, e Pedro então pula e vai nadando, correndo, né? E quando ele chega lá, Jesus já está com peixes, preparando aquele de jejum para ele, e fala com ele toda aquela conversa linda, que Jesus começa a perguntar para ele, pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Né? E ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Jesus tem toda aquela conversa com Pedro para dizer, olha, você me negou 3 vezes, mas você fez 3 vezes declaração do seu amor por mim, e o meu propósito para você é que você apacente as minhas ovelhas. E Deus, nesse sonho que eu tive, que eu lembrei de todas essas circunstâncias, Deus falou para mim, eu espero que nesse tempo você faça isso. Você apacente as minhas ovelhas. Quer dizer, foi uma palavra direta para mim. Então eu sei que nesse momento na minha vida, uma das ênfases que eu tenho que ter no meu ministério é apacentar as ovelhas que o Senhor me dá. Né? Então quando você busca, é incrível. Quando a gente ora e quando a gente busca, Deus se revela. Deus está ávido para se revelar aos seus. Sabe? Não só pro... E uma coisa importante, nós estamos vivendo no final dos tempos. Até os ímpios estão percebendo. O que eu acho tremendo é que tem muitos ímpios, pessoas que me seguem aqui, que nem aceitaram Jesus ainda, e que já estão percebendo que nós estamos vivendo um tempo diferente. Uhum. As pessoas falam, pastor, o que está acontecendo? Revela pra gente, porque eu sinto, o ar está diferente. Eu sinto que as pessoas falam, às vezes eu estou andando, eu olho para o lado, parece que eu estou vivendo numa Matrix, parece que isso tudo aqui as pessoas usam isso, parece que eu estou vivendo numa Matrix, que isso tudo aqui não é a verdade, que tem alguma outra coisa por trás. Ímpios, pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, estão assim. E por outro lado, você vê igrejas inteiras, crentes inteiros, tentando desmistificar aquilo que Jesus profetizou. Em Mateus 24, Lucas 21, não, isso aí não tem nada a ver, desde que mundo é mundo, as pessoas ficam falando que Jesus vai voltar. O próprio apóstolo Pedro cita isso. Olha aí, a RJ Noronha está dizendo que a atmosfera está diferente. Gente, está diferente. Olha, ela falou o que que eu queria falar. Tem uma atmosfera diferente no ar, né? Tantos acontecimentos, e eles estão acontecendo tão breve, né? Parece uma correria. E a gente tem uma vida que parece que o tempo passa muito rápido. Por quê? Vocês estão percebendo isso, gente? Comenta aqui. Isso que a Lília está falando é importante. Quantos aqui sentem que o tempo está correndo? Parece que está passando mais rápido. Eu acho que é devido também à exposição que a gente tem a tanto conhecimento. Mas esse conhecimento, às vezes, traz um crescimento, outras vezes não, atrapalha, porque são muitas vozes que você ouve e, às vezes, confunde com a voz de Deus. Para que você ouça a voz de Deus, você tem que sintonizar em Deus.
Você tem que entrar numa atmosfera do Espírito Santo de Deus para estar sensível a essa voz e calar as outras, não é? Então, aquilo que você falou, é importante a exposição à palavra. Porque eu me lembro, por exemplo, lembra quando você entrou numa questão jurídica, né? E você ficou todo aflito e você não sabia o que Deus tinha para você? Aí você começou a orar, um dia Deus falou que ia te revelar, você abriu a Bíblia e Deus revelou um versículo que fala exatamente isso. Se você entrasse numa causa da justiça, Ele iria te dar vitória. Lembra disso? Não, eu não só lembro, como eu estava orando, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu sou inocente, isso é uma calúnia. Né? Porque quando a gente começa a crescer, tem muita gente que começa a ter inveja. Eu estava com a Bíblia do lado, Deus falou, pega a Bíblia. Eu peguei a Bíblia assim, botei a mão esquerda e peguei a Bíblia assim, abriu enquanto eu a peguei. E quando eu bati o olho, estava lá, que eu ia ter vitória pelo Senhor se fosse levado à justiça. E foi tremendo, porque Deus me deu uma vitória acachapante, tão maravilhosa que eu nem tive que me defender. Deus mesmo fez a vitória. Então, assim, essa revelação, gente, que a gente está comentando aqui, que Deus quer dar para nós, é uma revelação para que a gente ande nesse mundo de trevas, nesse mundo que Satanás está se levantando contra a igreja, para que nós tenhamos o discernimento do caminho. Nós estamos vivendo no final dos tempos, gente, os sinais da vinda estão aí. Hoje, até às 7 horas da noite, subiu um vídeo meu no YouTube, né, falando sobre os sinais da vinda de Jesus. Não deixe de conferir depois, Lamartine Pozzella. No YouTube, Lamartine Pozzella. Mas as pessoas precisam disso, a igreja precisa disso. Eu fico vendo, Lília, hoje em dia, dentro das igrejas, ao invés de pregar a palavra, as pessoas estão pregando métodos humanos para a pessoa ficar rica, estão pregando métodos humanos para a pessoa ter motivação emocional. Olha, gente, o que você precisa é da palavra poderosa de Deus, exatamente, que nos levanta, que nos ressuscita, que tem poder sobrenatural, porque não adianta só andar no natural, nós temos que andar no sobrenatural, gente. Não, porque olha, é o sobrenatural que vai romper as coisas. Amém. E depois a palavra de Deus, é claro que Deus derramaria as primeiras e as últimas chuvas, né? A temporã e a serôdia. Nós estamos vivendo nas últimas chuvas. Tem aqueles que vão entrar no engano, na apostasia, mas tem aquele remanescente, que é aquela igreja fiel, que é a Filadélfia, que busca o Senhor, que tem uma porta aberta, não é? Diante de nós, e nós temos que buscar o Espírito Santo e avivamento e poder e autoridade, e o Senhor vai abrir os nossos olhos. Teve uma época, não sei se você lembra, meu amor, que Deus me deu um sinal, que quando eu chegava num lugar, quando eu sentia a opressão, queimava minha testa. Eu começava a olhar e Deus me mostrava de onde vinha a opressão, e esse era o sinal da opressão. E agora Deus tem me dado outros sinais, sabe? Eu acho que há moveres na vida da gente. O Espírito Santo é sempre criativo. Há ondas de avivamento, há ondas de sinais, e Deus me falou que Ele quer agora derramar novos sinais de poder e de avivamento. Por isso que eu estou nessa busca. Você lembra quando você orava por dente de ouro e as pessoas recebiam dente de ouro? Muita gente recebeu a boca inteira. Então, eu me lembro, o meu próprio irmão, ele falou para Deus, eu não acredito em nada disso, mas se isso é verdade, eu quero que o meu irmão ore e eu receba. E ele recebeu 4 dentes de ouro, ele foi na dentista dele, ela falou, eu nunca botei ouro aí, e é o ouro mesmo que tá. Então, assim, Deus quer derramar os sinais, gente, agora. Sim, agora. Nós estamos vivendo esse tempo que Deus quer derramar os sinais. Olha, algumas pessoas aqui, muita gente tem me procurado, Lília, porque tem tido sonhos e revelações, só que as pessoas não entendem e querem que eu responda. Às vezes eu leio e não entendo, porque, sabe, a pessoa tem que estar no espírito. Então eu quero dizer para você que se Deus tem te dado sonhos e o dom de sonhos, você tem que pedir o sonho de revelação.
Lógico. Porque a revelação é para que Deus te dê o sonho, para que você entenda o mover que ele quer usar na tua vida. Lógico, então, porque se Deus dá o sonho, ele te dá a revelação, pede, busca a revelação. Não adianta você ficar correndo buscando a revelação em outra pessoa. Deus pode dar para você. Eu sei que Deus usa pessoas, tem espírito profético. Eu até domingo na pregação, aliás, a palavra que eu preguei sobre revelação vai sair no meu canal do YouTube quarta-feira ao meio-dia. Eu me lembro, até contei uma ilustração que a pastora Marluz, que tem dom de revelação, né? Um dia ela olhou para mim e eu estava saindo da igreja e ela falou assim, Lilian, te vejo com mala, você vai viajar. Eu falei, não, Marluz, você está enganada, eu não vou viajar, quem vai viajar é o Lamartine, mas ele vai viajar com o Daniel, não sou eu, não. É, o Daniel que está aqui assistindo a nossa live aqui. Tá, vocês iam para Nova York, lembra? Eu lembro. Aí ela falou, não, se prepare que você vai também. E foi o que aconteceu. Naquela semana depois, a sua mãe, que estava bem, ficou doente durante a semana. Lembra disso? Faleceu no sábado. No domingo eu a enterrei, na segunda era viagem. Era viagem. Aí o que você disse? Eu quero que você e a Érica também vão comigo, porque depois desse momento eu não quero ficar sem vocês. E aí fui eu arrumar a mala. Quer dizer, Deus usou uma pastora, né? Que estava pronta a ouvir, a ver alguma coisa, para me dizer que isso ia acontecer. Agora, por que Deus revelou um detalhe? Podia viver sem me revelar, mas Deus revelou para dizer, olha, eu estou com vocês em todos os momentos. Deus estava no controle, Deus sabia da agenda, Deus sabia o que ia acontecer com a sua mãe, Deus sabia que você precisava daquela viagem, Deus sabia que eu iria com você naquela viagem e me avisou. Então, eu acho que a gente tem que estar pronto, porque tem muita gente que não crê nas palavras proféticas. Tem um texto lá em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 que diz assim, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, eu acho que tem extremos. Tem aquele que fica só correndo atrás de profecia e não tem relacionamento com Deus, sempre depende de alguém liberar uma palavra e não pode ser assim. E tem aquele que rejeita as profecias. Então, eu acho assim que Deus usa a palavra profética, tanto na revelação completa, como é a própria palavra, não é? Mas também pessoas ao longo do nosso caminho. A linguagem do Espírito Santo é uma linguagem de sonhos e visões. Deus fala em sonhos, Deus fala em visões. Entendeu? Então a gente tem que estar pronto para entrar nessa atmosfera. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Esse é um tema muito profundo. Amanhã, no mesmo horário, 20 horas, nós vamos estar aqui, nós dois. E amanhã o foco vai ser as revelações proféticas sobre os finais dos tempos e os últimos dias. Eu vou trazer coisas muito importantes, eu vou anunciar depois aqui, mas eu quero que você chame alguém, para que amanhã nós possamos ter o maior número de pessoas. E essa live de hoje vai ficar gravada, viu, gente? Vai ficar gravada, mas o Senhor tem me incomodado, sabe? Eu amo falar sobre o final dos tempos, mas agora, gente, as coisas estão acontecendo. Agora, aquilo que eu comecei em 92 pregar a respeito disso, eu falava de coisas que iam acontecer, gente, que até a Lilian olhava para mim e falava, meu Deus, será que é isso mesmo? Gente, está acontecendo tudo. Tudo. Deus outro dia falou para mim, eu te levantei como boca profética, você foi um dos primeiros a falar sobre o final dos tempos muitas vezes. Só que antes eu não tinha o alcance que eu tenho da internet. Hoje, eu percebi o que aconteceu. Nós fomos para a Europa, fizemos o nosso evento em Portugal, tinha muita gente lá querendo ouvir. Então, queridos, nós estamos vivendo esse tempo. Jesus está voltando, preparando a igreja, e nós precisamos ser usados por ele, pregar a palavra e pedir dom de Deus de revelação. Não é só aquele que tem dom de profecia, o profeta. Não, é você também. Você vai receber as interpretações. Porque se Deus está te dando o sonho, ele vai te dar a interpretação também. E está na palavra, gente. Nos últimos dias, os velhos, né? Os velhos terão sonhos e os jovens profetizarão.
que terão visões, né? Então, e todos profetizarão, até os servos e as servas profetizarão. Então, nós precisamos estar buscando esse espírito. Amém. Paulo falou, eu oro para que vocês tenham espírito de conhecimento e de revelação, porque nós estamos vivendo os últimos dias, gente. Então, Amém. Hoje nós estamos vivendo esse tempo. É importante andar no mover do sobrenatural, porque existe muito mais verdade, Lilian, por trás daquilo que a gente vê do que no que nós vemos. E o que Deus falou com você lá é verdade. Às vezes a gente tem que fechar os olhos olhos da carne, para que os olhos espirituais sejam abertos. E olha, Deus vai dar visão do trono, Deus vai dar visão assim espetacular, tanto de luta espiritual, onde Deus vai nos fazer ver a realidade espiritual, os demônios, né, para a gente enfrentar, para a gente ir para cima, como Deus vai dar a revelação dos céus e dos anjos. Olha, há poucos anos, antes da gente mudar, né, para o nosso novo tempo que estamos agora, a gente estava fazendo um treinamento com os funcionários da igreja. E num dos momentos eu estava orando e eu tive uma visão. Eu olhava e vi um homem alto, forte. E esse homem, ele estava suspenso no ar e ele olhava para baixo, olhava para mim. E eu falei, Senhor, o que é isso? Quem é este homem? Deus me falou, este é o anjo destacado para acompanhar vocês nessa mudança. Aleluia. E dito e feito, Deus nos acompanhou, nos destacando um anjo especial para aquela mudança. Sabe, eu me lembro uma vez que a gente foi viajar e antes da viagem eu chegava no lugar, descia da escada do avião e tinha homens assim destacados nos esperando. E eu orei a Deus e falei assim, Senhor, quem são esses homens? Deus me falou, esses homens são os anjos que estão esperando vocês quando vocês chegarem naquele lugar. E depois eu fui aprender, não é, a realidade espiritual, que há demônios e anjos territoriais. E quando a gente viaja, muitas vezes Deus destaca uma escolta especial no lugar onde você chega. Então, sabe, Deus faz com que nós tenhamos visão, que vejamos essa realidade espiritual. Se você quiser, sabe, é só você buscar, é só você orar, que Deus dá com certeza. E tem que pedir. Eu acho que a gente tem que finalizar com uma oração pedindo esse espírito de revelação. Eu queria só contar um testemunho antes, a importância de você buscar e pedir. A Bíblia fala, buscai com zelo os dons espirituais. E aí ele fala dos dons de línguas, mas ele fala, mas principalmente que profetizeis. Esse ano, já desde o início do ano, eu estava buscando a Deus e eu estava pedindo a Deus algumas respostas para a minha vida, para o meu ministério. E eu, lá dos Estados Unidos mesmo, eu liguei lá no Ministério Morning Star do Rick Joyner, que é um escritor, meu escritor predileto. E eu liguei, falei lá com o assessor dele, me apresentei e falei que eu queria ir lá para conversar com eles, né? Ele ficou assim, olha, não é bem assim e tal... ele está com medo do Covid e coisa e tal. Eu falei, olha, está aqui meu telefone, se você quiser, fala com ele, me liga, que depois eu gostaria de fazer uma visita. Bom, tivemos que voltar para o Brasil, viemos para o Brasil e um dia eu estava lá com o meu telefone, inclusive com o número americano, aí de repente tocou, eu estava até junto dos pastores ali, era o camarada me convidando para participar de um evento lá na Carolina do Sul, onde é o Ministério da Morning Star. Então eu fui, eu tive a oportunidade de ter uma conversa com o Rick Joyner, pedir oração por ele e tudo, mas no meu coração eu estava falando para Deus, Senhor, eu queria uma palavra, uma direção para a minha vida em relação a algumas coisas que eu não posso nem mencionar aqui para vocês. Quem é mais próximo já conhece, mas são coisas muito grandiosas do meu ministério. E eu, então, agora não vou contar exatamente o que eu estava pedindo de resposta. Bom, eles nos colocaram diante de algumas pessoas que não sabiam nada da nossa vida e oraram por nós e até profetizaram algumas coisas, mas no dia de ir embora eles vieram com um papel escrito, aliás era um jornal, né? Com todas as profecias
a respeito da minha vida. Eu li aquilo tudo, gente. Era tão tremendo, mas tão tremendo, que a gente estava voltando, eu fui dirigindo de Orlando para lá, 800 quilômetros. E eu falei para a Lília, foi tão tremendo que eu peço até perdão para Deus, que eu estou um pouquinho de dúvida. Olha como Deus é misericordioso, gente. Como Deus é misericordioso. Eu cheguei em Orlando, ficamos mais alguns dias. No dia de voltar para o Brasil, toda manhã eu ligo uma televisão lá que chama TBN, que é uma televisão só de pregação, né? Só de pastores pregando. E estava pregando lá o Joel Osteen, que é o pastor da maior igreja americana e tal. E eu, então, fiquei ouvindo. O camarada pregou, e no meio da pregação, Lília, ele parou, olhou para a tela e falou assim, olha, Deus está me mandando dizer que tem uma pessoa assim, fez uma profecia. Agora, detalhe, era a mesma palavra profética que eu tinha recebido lá na Carolina do Sul. Amém. Aí, a hora que eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo que isso tudo que é tão tremendo vai acontecer. E uma das profetas, assim, no meio do evento, né, tinham lá umas 800 pessoas, a gente ficava sentado em mesas, o culto rolando, aquela unção. Saiu uma mulher do meio do nada e veio orar comigo, e ela falou assim, começou a profetizar dizendo, eis que o Senhor está ampliando a sua voz profética sobre as nações da terra. Olha que coisa. Deus está ampliando a sua influência, e começou a profetizar isso. Eu voltei de lá maravilhado. Quando eu fui para a Europa, primeiro para Israel, e lá em Israel você viu o quanto de pessoas que estavam lá vinham falar comigo, dizendo, pastor, você está sendo instrumento de Deus na minha vida. As caravanas de Israel se misturavam às nossas para vir falar. E quando a gente fez o nosso evento lá em Portugal, ficou muita gente para fora, porque o nosso lugar tinha alugado só para 300 pessoas, e muita gente não pôde entrar. Aí o pessoal falou, pastor, você tem que ter mais fé, porque o ano que vem você vai encher um estádio aqui. E quando nós fomos lá na pastora Roslyn, tinha gente de 10 nações que tinham ido lá para nos ver. E a Roslyn falou, Deus está abrindo as nações da terra para você ir pregar, e vai fazer rápido. Quer dizer, Deus falou na Carolina do Sul, depois repetiu lá em Orlando. Eu vi isso se cumprir em Jerusalém e, por fim, em Milão. O que eu quero dizer para vocês, gente, nós vamos terminar com uma oração aqui, mas amanhã o foco da nossa live vai ser as revelações para o final dos tempos. Então você não pode perder. Eu quero pedir que você esteja aqui, mas que você convide pelo menos umas 3 pessoas para estarem aqui. Eu vou publicar, vou fazer a gente vai estar juntos. Eu quero pedir para você que está aqui, que ainda não está inscrita no canal daqui da Lília no Instagram, vai lá, L-Y-L-I-A-N, Lilian Pozzella, o meu nome, né? P-O-S-L-L-A. Clique aí, curta o Instagram dela e vai também no canal do YouTube. E se você ainda não está aqui, passeando aqui, mas não se inscreveu também no meu Instagram, me ajude a Lília para a gente levar essa palavra, para explodir, levar a palavra de Deus para o mundo inteiro. Amém? Então, querida, agora faz essa oração pelo Espírito de revelação que venha sobre todo mundo que está aqui. Querido, põe a mão no coração, levanta a mão para o céu para receber essa unção de entendimento e de revelação para os últimos dias. Amém. Senhor Deus, a tua palavra diz que o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Senhor, o Senhor não nos deixa andar na escuridão. Amém, mas Jesus. O Senhor que é luz, traz luz ao nosso caminho. O Senhor pode nos revelar o futuro, porque o Senhor conhece o fim no começo. Amém, o Senhor Jesus. é Em nome aquele de Jesus. que levanta os profetas. O Senhor é aquele que traz luz à palavra profética, a luz da tua palavra, que nos salta aos olhos e se transforma na palavra rema,
que é a palavra viva, que se aplica à nossa vida, no dia a dia. Senhor Deus, eu te peço esse espírito de revelação sobre a tua igreja neste tempo. Senhor Deus, não queremos andar, Senhor Deus, sem a tua direção, mas o Senhor é aquele que tem o seu espírito e que diz a nós: este é o caminho, andai por ele. Eu oro agora pela ação poderosa do teu Espírito sobre esta pessoa que está nos ouvindo, sobre este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, todos, Senhor Deus, que estão aqui, que o Espírito de revelação, venha sobre nós. A linguagem do teu Espírito são as línguas, as visões, Senhor Deus, os sonhos, que o Senhor possa ministrar na nossa vida através dessa atmosfera poderosa do teu Espírito em Cristo Jesus. Amém. Senhor, eu quero ainda orar, Pai, para que todo espírito de engano seja repreendido, para que o Espírito Santo venha trazer revelação clara, para que o teu povo saiba o caminho que deve andar. Senhor, que o teu povo não entre pelos caminhos errados. Senhor, que haja discernimento entre o certo e o errado. Amém. Senhor, caia por terra todo espírito de engano. Senhor, tudo aquilo que faz com que o teu povo acredite no que é falso, no que é passageiro, no que é efêmero. Senhor, dá espírito de revelação, Pai, para o teu povo caminhar nesse tempo, Senhor. Pai, tira todo medo, tira toda ansiedade, Senhor. Muitos crentes vivendo debaixo de espírito de ansiedade, Senhor, com medo do futuro. Então, em nome de Jesus, que através da tua revelação, o Senhor possa se revelar a cada um de nós, ó Deus, de forma, Senhor, que cada um de nós entenda o Deus que serve, o Deus que ama, o Deus que crê, que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, é o Senhor de toda a terra. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, dá-nos Espírito, Deus, de santidade, que a gente possa vencer, Senhor, todas as tentações que o inimigo lança sobre nós, em nome de Jesus. Pai, que a tua igreja caminhe forte, Senhor, que seja a luz do mundo e sal da terra. Pai, eu sopro agora, receba. Receba em nome de Jesus espírito de revelação, espírito de revelação, para a honra e glória do teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Meu querido, estamos ficando por aqui. Amanhã, às 8 horas, estaremos de novo aqui. A ênfase será sobre revelação dos últimos dias, dos últimos tempos, e vamos orar por vocês, para que vocês estejam com os olhos abertos, com ouvidos abertos. Jesus diz: aquele que tem o Espírito, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Receba em nome de Jesus, meu irmão, e compartilhe essa live, vai ficar salva aqui. Compartilhe, para que muitas pessoas não só recebam essa revelação de hoje, mas estejam aqui amanhã também. E, meu amor, obrigado por estar dividindo comigo a tela, ainda que nós estejamos na mesma casa. Você, como sempre, é linda, maravilhosa, cheia de sabedoria e unção. Gente, quem ainda aí não está seguindo a Lilian aqui no Instagram, corre lá, Lilian Pozella, Lylian Pozella. Amo vocês. Espero vocês amanhã. Fiquem com Deus. Beijos.